O grande jogo. Esse foi o termo utilizado pelo escritor britânico Rudyard Kipling para definir a intensa rivalidade estratégica entre o Império Russo de um lado e o Império Britânico de outro, pela supremacia na Ásia Central no final do século XIX. A imagem que ele evoca é de um grande tabuleiro de xadrez, onde cada um dos competidores move sua peça com o objetivo de dominar o tabuleiro e superar o rival. Atualmente, muitos pesquisadores avaliam que existe um novo grande jogo acontecendo nessa região vital em recursos naturais e localização estratégica. De um lado, os Estados Unidos, uma potência mundial em relativo declínio. De outro, a China, a maior potência econômica em ascensão, junto com a Rússia, que ressurgiu como uma potência militar. No momento atual, é muito improvável que exista um choque direto entre essas grandes potências, pois o desenvolvimento tecnológico e dos armamentos foi de tal forma que um confronto direto teria consequências catastróficas. O padrão que vem se desenhando nos últimos anos é o de guerras por procuração, ou seja, terceiros países ou atores não estatais, financiados e armados pelas grandes potências, que travam conflitos limitados ou de baixa intensidade. Cada potência busca minar a capacidade ofensiva do seu adversário, lançando mão de meios como a diplomacia, a espionagem ou a subversão da sua ordem interna. Por sua vez, também busca se resguardar dos mesmos métodos utilizados por seus rivais. Por isso, para cada potência, é imprescindível tentar adivinhar qual vai ser o próximo lance do seu adversário. Para todos os estudantes de relações internacionais e para todos aqueles que se interessam por esse assunto, um livro de grande importância é esse aqui, Guerras Híbridas, do jornalista russo e analista geopolítico Andrei Kurybenko, publicado no Brasil pela editora Expressão Popular, com tradução de Tiago Antunes. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo entender essa nova modalidade do grande jogo geopolítico de nossa época, as guerras híbridas. Antes de explicar propriamente o que são as guerras híbridas, vale a pena falar alguma coisa do livro e do autor. Acho que o grande mérito desse livro é nos dar ao leitor brasileiro uma versão russa dos principais acontecimentos geopolíticos dos últimos anos e da sua rivalidade estratégica com os Estados Unidos. Se não uma versão oficial russa, pelo menos uma ideia, uma concepção entre os seus principais analistas geopolíticos e membros da comunidade de inteligência. Andrei Kurybenko é jornalista, analista político e conselheiro do Instituto de Estudos Estratégicos e Previsões da Universidade de Amizade dos Povos de Moscou. Ele escreveu este livro após uma conferência sobre segurança internacional em Moscou em maio de 2014, que estudou extensamente os eventos da Ucrânia e da guerra da Síria. A grande preocupação que orienta a análise do autor neste livro e em diversos de seus artigos é a necessidade da Rússia de conter o que ela vê como uma política agressiva dos Estados Unidos pela dominação mundial e para conter qualquer um dos seus adversários, reais ou imaginários. Sabemos que durante a Guerra Fria houve uma intensa rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, cada uma representando um sistema político e econômico distinto. Mas com o fim da União Soviética e o reerguimento da Rússia como uma grande potência militar, essa rivalidade ressurgiu, à medida que a Rússia busca afirmar suas zonas de influência e aliados na busca por um mundo multipolar. Para a Rússia, os Estados Unidos têm o objetivo de manter um mundo unipolar, ou seja, apenas os Estados Unidos como uma grande potência mundial, e colocar a Rússia numa posição de perpétua fragilidade, impedindo que ela se torne uma competidora a médio e longo prazo. Para isso, segundo o autor, o Kurybenko, os Estados Unidos elaboraram e estão colocando em prática o conceito de guerras híbridas. Tentando resumir da melhor forma possível, guerra híbrida seria um conjunto de movimentos táticos que visam a derrubada de governos e a sua substituição por governos que seriam aliados dos Estados Unidos e hostis a seus adversários. Como eu disse antes no começo do vídeo, hoje é muito improvável um choque direto entre as grandes superpotências mundiais, uma terceira guerra mundial, pois os custos econômicos e políticos seriam altíssimos. Então, o que os Estados Unidos estão promovendo é uma série de guerras híbridas contra a periferia dos seus adversários, para fomentar um caos sistêmico e minar sua força e capacidade ofensiva. Não por acaso, este livro começa com a citação do famoso general e estrategista chinês Sun Tzu, que dizia há mais de 2000 anos atrás que o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar.
Ou seja, minar sua capacidade ou disposição de fazer a guerra sem que você precise colocar suas forças em campo, resguardando assim a sua própria força. As guerras híbridas consistem de dois pilares. Um, as revoluções coloridas, e o segundo, as guerras não convencionais. As revoluções coloridas seriam aqueles grandes protestos de massa, em geral pacíficos, dirigidos contra governos vistos como corruptos ou ditatoriais, que ocorreram na periferia da antiga União Soviética. Sérvia, Geórgia, Ucrânia, Quirguistão. Na visão do livro, há grandes evidências de uma manipulação desses protestos, com a atuação de ONGs ou ativistas financiados e treinados pelo Ocidente para fomentar a subversão interna e derrubar esses governos e substituí-los por governos que seriam hostis aos interesses da Rússia. O segundo pilar seriam as guerras não convencionais, ou seja, conflitos armados travados por atores não estatais, como guerrilhas, insurgentes urbanos ou organizações terroristas, visando a destruir a infraestrutura e capturar o governo. A guerra não convencional seria o segundo momento da guerra híbrida, caso a Revolução Colorida falhe em derrubar o governo ou já tenha preparado o terreno psicologicamente para fazer a guerra não convencional ser aceita pela maioria da população. Essas, em linhas muito gerais, seriam os dois momentos da guerra híbrida. Não dá para eu colocar aqui toda a argumentação do livro. Basta dizer que, se eu quisesse analisar todos os argumentos levantados por ele, daria para fazer um semestre inteiro de algum curso de relações internacionais. São muitas informações, teorias geopolíticas, técnicas de publicidade, fatos de engenharia social. Ou seja, é um livro muito denso, muito bem documentado, muito bem fundamentado teoricamente e que é muito interessante, né, para a gente entender esses movimentos que ocorrem na periferia da antiga União Soviética, na Ásia Central, e que são expressão da grande rivalidade entre as potências mundiais hoje em dia. Um fato interessante para nós brasileiros é o capítulo sobre guerras coloridas, em que ele analisa o papel de mídias sociais como o Twitter e o Facebook na fomentação de protestos antigovernamentais. Algo que está sendo muito discutido aqui hoje em dia entre nós, à medida que nós discutimos o papel dessas redes sociais nos protestos que derrubaram o governo anterior ou na eleição do novo governo, e que surgem evidências de manipulação por grupos e movimentos de extrema-direita, como o de Stephen Bannon, no resultado das eleições. Mas o foco desse livro não é a América Latina. Como é um livro escrito por um russo ligado aos interesses estratégicos da Rússia, ele se demora em dois estudos de caso que afetam diretamente essa grande potência. Um é a Ucrânia e o segundo é a Guerra Civil na Síria. A Rússia viu os eventos de 2014 e 2015 na Ucrânia, a Revolução da Praça Maidan, como uma agressão dirigida pelo Ocidente contra a Rússia, com o objetivo de isolá-la do resto da Europa, e substituir um governo que era amigável ao governo russo por um governo hostil, composto de elementos de extrema-direita e neofascistas, reunidos, por exemplo, no movimento chamado Pravy Sector. Isso ajuda a explicar a ação russa posterior, com a tomada da península da Crimeia e o apoio aos insurgentes da região do Donetsk, composto em sua maioria por ucranianos falantes da língua russa. O autor argumenta que nesse país, na Ucrânia, logo após os primeiros passos da Revolução Colorida, já estavam bem adiantados os preparativos para uma guerra não convencional, com forças insurgentes de extrema-direita sendo armados e tomando ações terroristas contra prédios do governo em várias regiões da Ucrânia. A única coisa que impediu então uma guerra civil que se desenrolasse lá foi a renúncia e a fuga do presidente pró-Rússia, o Viktor Yanukovych, em 21 de fevereiro de 2014, que encerrou o conflito em sua fase colorida. A guerra na Síria, que se arrasta já há 8 anos, também teve componentes de guerra híbrida, à medida que começou com uma série de protestos de massa contra o presidente Bashar al-Assad, e que depois se desenrolou numa guerra não convencional, à medida que diversos grupos jihadistas, como do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, foram financiados e armados por Estados Unidos, Arábia Saudita, Turquia, para tentar derrubar o governo. O resultado foram milhões de refugiados, milhares de mortos e o país praticamente destruído. A única coisa que impediu a queda de Assad foi porque a Rússia interviu militarmente para sustentá-lo. E hoje, 8 anos depois, as forças insurgentes estão quase todas derrotadas, Assad se mantém no poder
e isso pode ser visto como uma vitória da Rússia nesse grande jogo. O autor termina o livro, no seu último capítulo, fazendo um prognóstico das fraquezas sociais, políticas e econômicas do que ele chama de arco colorido. Ou seja, uma série de países na periferia da Rússia, que vai do leste europeu, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia Central, e que são então suscetíveis de sofrer uma revolução colorida. O autor conclui o livro com o seguinte parágrafo que mostra que esse grande jogo continuará a ser jogado nas próximas décadas nessa região de vital importância estratégica em recursos naturais. Os Estados Unidos estão decididos a desmantelar a influência da Rússia onde quer que seja, o que é ainda mais verdade no caso dos Balcãs, Oriente Médio, Cáucaso e Ásia Central. Se o arco colorido for capaz de reforçar suas respectivas regiões contra intrusões assimétricas agressivas por parte dos Estados Unidos, revoluções coloridas e guerras não convencionais, o futuro do mundo multipolar estará assegurado, mas que ninguém se iluda de que os Estados Unidos desistirão de sua cruzada unipolar sem lutar, nem da épica batalha ao longo da vasta linha geográfica da Eurásia, em suas pretensões de dominar a geopolítica pela próxima década. Então, esse é um livro muito interessante, pois mostra a visão russa sobre os grandes acontecimentos históricos dos últimos anos, nos permite entender a sua reação nesses casos como na Ucrânia e na Síria, e para todos os estudantes de Relações Internacionais e para todos que se interessam por esse assunto, é um livro vital. Também é muito interessante para entender esses movimentos que parecem espontâneos, mas que, na verdade, muitas vezes podem estar sendo manipulados nas sombras por interesses velados, como que acontece aqui no Brasil e está acontecendo em alguns países da América Latina. Eu estou vendendo ele pelo meu canal na estante virtual e diretamente por e-mail. Quem comprar também vai adquirir esse lindo marcador de página temático do livro, né? E quem comprar diretamente pelo meu e-mail vai ganhar um desconto em relação ao preço da estante. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Gostaram? Se gostou, já sabe, né? Dê um like aí, inscreva-se se você não estiver inscrito ainda, comentários são sempre bem-vindos e até a próxima.